Salve, salve galera do Estação, estamos de volta e vamos dar andamento à nossa minissérie Crimes contra a Vida. Vídeo passado nós falamos acerca dos aspectos introdutórios do crime de aborto. Falamos quando se inicia a gravidez, até quando ela se estende, e falamos que o aborto nada mais é do que a interrupção da gravidez com a morte do feto. Dessa forma, vamos entrar hoje nos crimes previstos pelo Código Penal relacionados ao aborto. Então aproveita a vinheta, curta e siga o nosso canal. Sabendo nós que o Código Penal criminaliza a conduta de praticar aborto, nós vamos ter que analisar alguns aspectos para poder avaliar qual crime vai se caracterizar por qual conduta e por qual agente. Nós vamos ver o seguinte, que no artigo 124 do Código Penal está o crime de autoaborto ou consentimento para o aborto. Esse crime é caracterizado pela gestante consentir para que nela se pratique o aborto ou ela mesma praticar o aborto em si. Nesses termos, ela será sancionada com a pena de detenção de 1 a 3 anos. Dessa forma, se ela consente para que se pratique o aborto nela, quer dizer que um terceiro vem praticar o aborto. Esse terceiro que vem praticar esse aborto com o consentimento dessa gestante não vai incidir no artigo 124. Como assim? Não vai incidir no 124? Se o artigo 29 diz que todo aquele que concorre para um crime incidirá nas penas a este cominadas. Se o indivíduo vai praticar o aborto com o consentimento para a gestante, ele deveria responder pelo 124. Mas o Código Penal nos trouxe uma exceção pluralista à teoria monista, ou seja, na prática eles estão no mesmo contexto fático, mas vão responder cada um por um crime diferente. A gestante que consente para o aborto vai responder pelo 124, consentimento para aborto. E o indivíduo terceiro que realiza efetivamente o aborto vai responder pelo 126, aborto com consentimento da gestante, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que os dois crimes, por terem pena mínima de até 1 ano, são suscetíveis de suspensão condicional do processo. Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Pois bem, já sabemos que se a gestante pratica o autoaborto, ela responde pelo 124. Se ela consente para o aborto, ela responde pelo 124. Se o terceiro pratica o aborto consentido pela gestante, vai responder pelo 126, com pena diferente. E se esse terceiro pratica aborto sem o consentimento dessa gestante, vai responder pelo artigo 125, com a pena de reclusão de 3 a 10 anos, uma pena bem mais grave se comparada com as dos dois outros tipos penais. Lembrando, sujeito ativo do artigo 124, a mãe, crime de mão própria, do 125, sujeito, crime comum, qualquer sujeito pode praticar. 126, crime comum, qualquer sujeito pode praticar. Sujeito passivo dos 3 crimes, o feto, sujeito passivo do artigo 125, o feto e a mãe, porque lembrando que no 125 não há o consentimento da gestante. Então imaginemos o seguinte, temos um casal de namorados, onde a mulher está grávida. O namorado chega para a namorada, convence-a a praticar um aborto. Eles procuram uma clínica de aborto. Chegando lá, é feito todo o procedimento, o médico vai lá, pratica o aborto e eles saem de lá.
A responsabilização criminal dá-se-á como? A gestante consentiu para aquela prática. Então ela responde pelos moldes do artigo 124. O namorado induziu a namorada a praticar o aborto, então ele é partícipe do artigo 124, consentimento para o aborto. O médico praticou o aborto com o consentimento da gestante, então ele vai responder nos moldes do artigo 126. Agora, imaginemos que um determinado indivíduo, por uma circunstância de vingança, verifica a mulher do seu desafeto andando na rua grávida, imediatamente vai lá e ele desfere um soco na barriga com o claro intuito de provocar-lhe aborto. Nesses termos, se o aborto realmente vem a se concretizar, responderá ele nos moldes do artigo 125, aborto sem o consentimento da gestante. Também temos que lembrar aqui que cabe tentativa, ou seja, se desse soco não ocorre a morte do feto, temos uma clara hipótese de tentativa, ou seja, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Avançando um pouco, no artigo 126, parágrafo único, disse que se aplica a pena do artigo anterior, ou seja, do artigo 25, reclusão de 3 a 10 anos, quando a gestante é menor de 14 anos, alienada ou débil mental, ou se o consentimento foi obtido mediante fraude, violência ou grave ameaça. O artigo 127, em continuidade, traz causas de aumento de pena para o crime de aborto, quando do aborto ou dos meios empregados para a prática do aborto resultar lesão corporal grave à gestante, nós teremos nesse caso um aumento de 1/3 da pena, ou quando lhe sobrevier a morte, onde nós teremos a duplicação da pena. O artigo 128, por sua vez, traz duas hipóteses especiais de excludente de ilicitude para o crime do aborto, que vai ser o aborto necessário, quando ele é realizado para salvar a vida da gestante, tendo nesse caso que obedecer a alguns requisitos, ou seja, ele deve ser prioritariamente realizada por médico, mas pode não o ser, e se terceiro realizar, estará amparado pelo excludente de ilicitude do estado de necessidade. Tem que ser necessário para salvar a vida da gestante. Temos a outra modalidade prevista no 128, inciso 2, que é o aborto humanitário, o aborto sentimental, que é o aborto do feto decorrente de estupro. A ideia aqui é não submeter a gestante à tortura psicológica de reviver aquele trauma. Nesses casos, deve haver o consentimento da gestante e o aborto só poderá ser praticado por médico. Terceiro que porventura venha a praticar esse aborto responderá pelo crime de aborto. Pois bem, pessoal, as considerações mais importantes acerca do crime de aborto são essas. No próximo vídeo já começaremos a tratar do crime de homicídio para finalizarmos os crimes contra a vida. Aproveite o embalo. Se você ainda não curtiu a página, curta. Se você ainda não seguiu o canal, siga!